assuntos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós recebemos o presidente da Comissão de Saúde e Saneamento, membro efetivo da Comissão Especial de Estudo na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o vereador pelo Avante, Fernando Borja. Vereador, bom dia, um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Adriana, bom dia, Thalita, e bom também dia a todos que estão nos ouvindo nessa manhã tão maravilhosa. Sexta-feira 13, Sexta-feira 13, vereador. Vereador, vamos começar falando sobre a escola sem partido. A votação ficou para outubro. Um acordo, né, entre a bancada cristã, a esquerda, acabou colocando esse projeto para ser votado em outubro, alegando que precisa de ser mais discutido com a população. Queria uma análise do senhor a respeito disso. Bom, nós fizemos esse acordo na realidade porque nós estamos votando a Arena do Galo e nós estamos votando também uma legislação com relação aos advogados hoje das repartições de Belo Horizonte. Agora, falar sobre discussão, a grande realidade é que nunca apresentaram nenhuma proposta. Ou seja, não existe discussão. Ela nem começou. Não existe discussão. A esquerda simplesmente colocou isso como uma bandeira. E eles utilizam todos os recursos para colocar uma pecha sobre o projeto. Por quê? Porque quem é que doutrina, quem é que faz apologia em sala de aula? Somente os militantes de esquerda. Essa é a grande realidade que nós assistimos todos os dias nas escolas de Belo Horizonte ou do Brasil todo. Então, quem é que sai perdendo com isso? Se realmente existir democracia em sala de aula? Somente a esquerda. E a esquerda vai lutar de forma ferrenha para que isso não aconteça. Agora, a grande curiosidade que nesses dias todos nós estávamos lá na Câmara Municipal e várias pessoas, vários militantes, pessoas de sindicato, de professores, são os únicos que comparecem. Você não vai ver um professor sério ir lá discutir esse assunto. Por quê? Um professor sério não tem medo disso. Um professor sério, ele não tem o desejo de fazer doutrinação político, partidária, ideológica. Um professor sério não fica mobilizando sala de aula para sair em horário de aula com uniforme para ir para a rua manifestar contra o governo. Um professor sério está preocupado em ensinar. Um professor sério está preocupado em educar as crianças hoje e prepará-los para o mundo futuro, com conhecimento e sabedoria e ciência. Esse é o professor sério. Ele tem um programa, ele tem um currículo e ele está preocupado em ensinar. Ele não está preocupado com política partidária. Essa é a grande diferença. Agora, nunca houve nenhum momento, eu já desafiei a esquerda, apresenta alguma emenda? Apresenta algum substitutivo? Não. Por quê? Porque eles não querem que se aprove algum tipo de legislação que traga democracia na sala de aula. Porque isso precisa ser mudado hoje no país. E é maravilhoso saber o seguinte, que isso vem caindo cada vez mais na mídia. Se está caindo na mídia, as pessoas vão querer saber o que é o escola sem partido. E quando eles descobrem o que é a escola sem partido, eles falam, é isso? Porque a única coisa que o escola sem partido obriga é que tenha em sala de aula apenas um pôster colocando os direitos do aluno que são constitucionais e na realidade são deveres do professor. Essa é a grande verdade. Nós temos aqui esse pôster para poder até mostrar, fica um pouco difícil, mas ele está aqui. São os deveres do professor. Ou seja, imagina, vamos pensar pelo outro lado. Olha os direitos que eles estão querendo. Será que o professor pode se aproveitar da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, morais ou religiosas? O professor pode fazer isso em detrimento do direito das crianças? O professor pode favorecer ou prejudicar ou até constranger um aluno em sala de aula por causa das suas convicções? Será que o professor pode fazer propaganda político-partidária em sala de aula? Em vez dele dar uma matéria? O professor, na hora que ele for discutir sobre questões políticas partidárias, o professor deve falar todas as correntes, ou será que ele vai escolher só uma corrente? O professor pode transmitir aos filhos dos outros as suas próprias convicções morais ou religiosas? Será que o professor pode deixar os outros alunos ou o sindicato de professores em sala de aula ficar fazendo esse tipo de pressão aos alunos? É só isso, nada demais. E eles têm medo de que os alunos tenham esse conhecimento.
Vereador, o senhor alega que a esquerda, né, não apresentou emendas, enfim, em relação ao projeto Escola Sem Partido. Se for apresentado, vai haver discussão, na opinião do senhor, lá na Câmara de forma democrática? Sem dúvida nenhuma, porque o nosso desejo é construir uma legislação que seja benéfica para todos. Eu sempre digo no microfone aonde eu vou, nós queremos ser parte da solução e não parte do problema. Existe doutrinação ideológica nas escolas? Nós sabemos que existe. Nós estamos cansados de ver, nós temos provas. Nós temos provas, por exemplo, de um sindicato em Curitiba que mobilizou os alunos em horário de aula, sair com uniforme para ir para a rua manifestar contra o governo. Naquela época era o governo de outros. Não importa o tipo de governo, os pais colocam as crianças em sala de aula para quê? Para serem mobilizadas por político partidárias de adultos que vão usar crianças como massa de manobra. Ninguém aceita isso. Agora, qual o tipo de emenda que eles querem fazer? São 5 artigos. O primeiro artigo fala de princípios. Princípio da moralidade, princípio da liberdade de opinião, liberdade do professor ensinar e aprender, liberdade de consciência e crença dos estudantes, pluralismo de ideias. Então, o primeiro artigo fala sobre princípios. O segundo artigo fala que o Estado é laico. Não deve se envolver em questões que sejam políticas partidárias, ideológicas, religiosas. O Estado laico significa Estado isento. O Estado isento, ele respeita as religiões de todas as pessoas. O terceiro artigo fala sobre os deveres do professor. O quarto artigo fala sobre as instituições, como que elas devem afixar o cartaz. E o quinto artigo fala sobre as escolas particulares, porque a escola particular é diferente da pública. Na escola particular e algumas confessionais, a pessoa matricula e sabe, ele assina o contrato sabendo que aquela escola vai ensinar certos princípios e que ele deseja que a criança receba. Agora, a escola pública, o agente público deve ser laico, deve ser isento. O que nós reclamamos é que, infelizmente, alguns agentes públicos, que chamamos de diretores, gerentes ou até professores, utilizam o tempo em sala de aula para exercer não a laicidade, mas sim partidarismo. Essa é a diferença. Quando eu pergunto para o senhor se pode haver uma discussão de forma democrática, porque na quarta-feira, durante a discussão do projeto Escola Sem Partido, o senhor e os outros vereadores, o Arnaldo Godoy e também o Gilson Reis, se envolveram aí numa discussão, inclusive com o presidente da casa, Nelly Aquino, subindo o tom de voz e afirmando que vocês estavam se comportando como crianças irresponsáveis. Se ainda não houve nem a apresentação dessas emendas, quando houver, como que vai ser essa discussão dentro da Câmara Municipal? Bom, deixa eu esclarecer o que aconteceu, que isso é muito importante. Está gravado, tem vídeos, eu estou postando o que aconteceu. Eu sofri uma violência pelo Gilson Reis e até pelo Arnaldo Godoy. O Gilson Reis tomou a palavra. Quando ele tomou a palavra, eu estava atrás do Gilson Reis e atrás de mim o vereador Arnaldo Godoy, do PT. Eu acenei à mesa que o Gilson Reis não marcou a sua presença e mais, o tempo não estava correndo. E ele tinha um determinado tempo a sua palavra. A presidente da casa, Nelly Aquino, disse ao vereador Gilson Reis: você não marcou a sua presença. O vereador saiu do microfone, eu peguei o microfone para falar. Atrás de mim o Arnaldo Godoy, eu aguardei todos falarem. Todos tiveram o uso da palavra. Quando eu fui ter o uso da palavra, o vereador Gilson Reis marcou a presença, correu e tomou o microfone da minha mão. E o vereador Arnaldo Godoy, atrás, começou a ajudá-lo a me segurar. Os vídeos mostram a verdade. Então não tem aonde fugir. Eles não querem debate, porque nós os respeitamos. Se você pegar a gravação de 4 horas que nós tivemos na audiência, na nossa sessão plenária, todas as vezes que a esquerda usava o microfone, a gente ficava calado, ouvindo. Todas as vezes que alguém pegava o microfone e tem uma opinião diferente da esquerda, os sindicatos, professores, os alunos que eles trouxeram ficam vaiando todo mundo. Eles não deixam a gente falar. Eles são antidemocráticos e nos chamam de antidemocráticos. No final da fala eu até disse, na realidade, eles nos acusam do que eles são. E eles nos chamam, eles nos acusam daquilo que eles são. E eles agem e dizendo que nós é que somos fascistas, antidemocráticos. Isso é verdade.
Na última vez que o senhor esteve aqui, o senhor afirmou que o prefeito Alexandre Calil se entregou apaixonadamente à esquerda. O senhor mantém essa posição? Se você olhar a quantidade de secretarias que estão na mão da esquerda em Belo Horizonte, você fica assustada. Qual partido em Belo Horizonte tem hoje alguma secretaria? A presidente da casa não tem uma secretaria. Nenhum dos outros vereadores tem. Hoje você acabou de ler uma notícia dizendo que o presidente Lula está perdendo espaço. Nós temos hoje em Belo Horizonte o Alexandre Lula Calil, que está tentando assumir o espaço da esquerda em Minas Gerais. Porque nós temos um ex-governador que a qualquer momento pode ser preso. A liderança hoje do PT praticamente desapareceu. PT e PSDB hoje ninguém mais quer. E o que está acontecendo? O Alexandre Lula Calil que assumiu os espaços da esquerda para poder dizer que ele é o grande líder hoje em Minas Gerais. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas objetivas. Certinho? Isso aí. Escola Vamos sem partido. começar? Começando, escola sem partido. A liberdade das crianças terem receber os seus direitos. Saúde em Minas Gerais. Está precária. Prefeitura em 2020, Calil reeleito? Se depender de nós, não. Chuva em Belo Horizonte, alívio ou preocupação? Muita preocupação com falta de obras. Arnaldo Godoy e Gilson Reis. Grandes amigos. Romeu Zema. Está no caminho certo. Esse foi o nosso bate-pronto, nosso Café com Política. Hoje conversamos com o vereador pelo Avante, Fernando Borja. Ele que é presidente da Comissão de Saúde e Saneamento, membro efetivo da Comissão Especial de Estudo na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Vereador, mais uma vez agradecemos a participação do senhor aqui. Eu que agradeço mais uma vez o convite e participar de um programa tão maravilhoso com a presença da Thalita e de você, Adriana. Muito obrigado. Obrigada.